Olá, galera do Matemática Rio, tudo bem? Meu nome é Rafael Procópio, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu tô com o Vinícius Teles aqui do meu lado, do Casal Partiu, um canal muito legal. Pode conhecer, vai estar na descrição do vídeo, tudo quanto é lugar aí. Além disso, ele é engenheiro de software e se preocupa muito com o lance de senha. É um assunto muito importante que todo mundo deve prestar atenção nesse vídeo, então já chega dando a voadora no like, compartilha com todo mundo e vamos entender melhor um pouquinho aí sobre esse assunto muito importante e saber a matemática envolvida nisso daí. Vem com a gente. Matemática Rio. Então, Vinícius, para começar esse nosso vídeo, fala pra galera aí que curte Matemática Rio e que vai curtir lá o Casal Partiu também, a importância de uma senha na vida da pessoa. Depois a gente trata da parte matemática da coisa. Vamos lá. Maravilha, Rafa. Bom, primeiro, muito obrigado por me convidar para fazer esse vídeo aqui. E deixa eu te falar uma coisa. Imagina que você tem um irmão, tá ok? E o seu irmão está viajando, ele está numa outra cidade e ele, de repente, manda uma mensagem para você pelo Facebook e fala assim: Ei, Rafa, puxa vida, me roubaram aqui a carteira, eu estou em apuros aqui, puxa vida, eu estou agora numa situação que eu preciso de dinheiro para conseguir voltar para casa, será que você pode me ajudar? Faz um favor, Rafa, fiz aqui uma conta no PayPal, bota um dinheirinho lá que é para poder eu comprar passagem de volta e me safar dessa situação. E aí, como é o seu irmão, você na mesma hora vai lá, coloca lá, ele te pediu R$500, você foi lá, botou R$500 para ele. O único detalhe é que não era o seu irmão. Era uma outra pessoa usando a conta do seu irmão. E como é que isso foi acontecer? Essa pessoa roubou a senha dele, entrou na conta dele e se fez passar por ele para conseguir sensibilizar você a dar dinheiro para essa pessoa. Esse tipo de situação, hoje em dia, é algo que pode acontecer com qualquer pessoa, que é o chamado roubo de identidade. Roubo de identidade é um negócio extremamente sério e que acontece com uma frequência cada vez maior, porque hoje, a vida de quase todos nós acontece em grande parte no mundo digital, seja no Facebook, seja no WhatsApp, no Instagram, onde quer que seja. Esse mundo digital nos afeta o tempo todo. E muitas das vezes a gente tem essa noção de que, bom, as pessoas podem roubar dinheiro do banco, mas não é só apenas do banco. A gente pode ser vítima de todo tipo de fraude pelo simples fato de que, por exemplo, a gente às vezes tem a sensação de que está conversando com uma pessoa, quando na verdade é outra completamente diferente que está por trás. Então, esse caso é importante para ilustrar a importância de impedir que outras pessoas, por exemplo, tenham acesso a qualquer das suas contas na sua vida virtual. O que seria uma senha fraca, por exemplo, né, que seria mais fácil de alguém roubar a sua identidade, etc., e uma senha forte? O que é uma senha fraca e uma senha forte? Perfeito. Veja, hoje a gente vive nesse mundo digital um desafio muito grande, que é o fato de que temos muitos lugares em que a gente precisa criar um login e uma senha. Tá? Então, você tem uma série de redes sociais, você tem tudo quanto é site novo que aparece pedindo a você para colocar um novo login, uma nova senha. Então, o que muitas pessoas fazem para poder, enfim, simplesmente lembrar dessas senhas por um lado, colocar uma senha relativamente simples, fácil de lembrar, e por outro lado, muitas das vezes usar essa mesma senha em vários sites. E aí o que acontece? O que é uma senha fácil de lembrar? É uma senha do tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ou 6, 5, 4, 3, 2, 1, ou então 1, 1, 1, coisas desse gênero. E surpreendentemente, por incrível que pareça, é bem possível que muitas das pessoas que estão assistindo a gente agora tenham senhas exatamente desse tipo. Elas são senhas que, intuitivamente, todo mundo decide colocar esse tipo de senha. Inclusive, se nós por acaso aqui nesse bate-papo descobrimos qual é a sua senha, vai agora nas suas contas aí na internet, troca. Coloca uma senha mais forte, que é muito importante, né? A galera sempre usa aí senha fácil, né? A maioria das pessoas usa senhas fáceis, né? Então, o que seria então uma senha legal, uma senha forte? Qual a diferença, né, de uma senha para outra? Muito bem, então a primeira coisa que você precisa evitar é que a sua senha seja óbvia, como essa, porque esse é um tipo de senha muito usado. E uma senha que não é óbvia é uma senha que, por exemplo, não é uma palavra de dicionário facilmente conhecida, não é uma sequência numérica facilmente conhecida, não é, por exemplo, a sua data de nascimento ou a data de nascimento de alguém da sua família, de preferência alguma coisa que não tenha uma relação óbvia com você, não é o seu documento de identidade, não é o seu CPF, não é nada disso, tá?
Senhas fortes, elas... Para a gente entender o que é uma senha forte, a gente precisa passar um pouco pela questão da matemática combinatória. E o que significa isso? Imagina a seguinte situação. Imagina que a gente tem um site onde só permita que seja usada senha numérica, ou seja, dígitos numéricos, dígitos de 0 a 9. Então você pode usar quantos quiser, mas tem que ser necessariamente dígitos de 0 a 9. Se você tem uma senha que tem apenas um dígito, significa que existem 10 possibilidades. Você pode, em 10 tentativas, descobrir qual é essa senha. Se você usa 2 dígitos numéricos, você passa a ter 10 elevado ao quadrado, portanto, 100 possibilidades. Você já tornou um pouco mais difícil. Se você usa 3 dígitos, 1000 possibilidades e assim por diante. Então, por aí a gente já consegue entender o seguinte: uma senha maior, ou seja, que tem uma quantidade maior de dígitos, ela naturalmente ela é mais forte. Só que esse mais forte não é um crescimento linear, ele é um crescimento exponencial. Por quê? A cada vez que você coloca um dígito adicional, nesse caso, por exemplo, a senha se torna 10 vezes mais forte. Então você dificulta muito a vida. Com um simples dígito adicional, você torna aquela senha 10 vezes mais forte. Então uma senha de 2 dígitos ela é 10 vezes mais forte do que uma senha de 1 dígito. Uma senha de 3 dígitos ela é 1000 vezes mais forte do que uma senha de 1 dígito. Tá? Então o tamanho da senha é o primeiro aspecto que a gente vai levar em consideração aqui. E esse questão de tamanho de senha ou dificuldade de quebrar a senha, em termos técnicos é chamado de entropia da senha, que é a dificuldade de quebrar essa senha. Então esse é o primeiro ponto, tudo bem? Mas o exemplo que você deu agora aqui trata exclusivamente de senhas numéricas, né? Que envolve algarismos aí do 0 até o 9, ou seja, 10 símbolos. Mas a gente sabe que tem senha por aí que usa, por exemplo, letras do alfabeto e diferenciam de minúsculas, de maiúsculas, usa símbolos, um monte de coisa diferente aí para poder exatamente forçar a senha a ser um pouco mais forte. Então, o que você tem a dizer sobre isso e como... dá uma dica para a galera de como eles podem criar uma senha mais forte para eles agora. Muito bem. De fato, a questão do universo de caracteres que você pode usar também influencia muito. Porque como você estava lembrando muito bem, quando você usa dígitos, você tem 10 possibilidades apenas por cada caractere. Mas se você passa a usar também letras e você faz diferenciação entre letra maiúscula e minúscula e você ainda por cima também usa símbolos como ponto de interrogação, vírgula e assim por diante, eventualmente você pode ter, por exemplo, um espaço de 64 possibilidades, né, entre todos os minúsculos, maiúsculos e números e tudo mais. Então, quando você tem essa situação, se você tiver dois caracteres apenas, você já passa a ter 64 ao quadrado. Se você tiver 3, já são 64 ao cubo, que é muito maior do que apenas 10 ao quadrado ou 10 ao cubo. Então, o fato de você poder usar isso já torna a sua senha naturalmente mais forte e daí por diante a quantidade também influencia. Agora, não adianta muito você colocar, por exemplo, só letras e você formar palavras que sejam óbvias. Por quê? Porque, e aí vem um detalhe interessante que eu acho que muita gente não se dá conta, a maneira como as pessoas descobrem as senhas dos outros é através de um método que é chamado método de força bruta. O que é força bruta? É você ficar tentando uma senha atrás da outra. Então você começa com a senha 0, não funcionou, depois 1 e assim por diante até ir embora. Só que uma pessoa fazendo isso é muito chato e é muito demorado. Então assim, não vai fazer muito sentido. Mas não é o que acontece. Ninguém fica ali tentando botar uma senha. Na verdade, existem programas que são especializados em fazer um monte de tentativas. E esses programas, eles são muito rápidos. Eles conseguem fazer, por exemplo, em muitos casos, milhares de tentativas em apenas 1 segundo. Ou milhões de tentativas em apenas 1 segundo. Então, aquilo que num primeiro momento parece ser uma senha muito difícil, porque você precisaria tentar 1 milhão de possibilidades, tem programas que fazem 1 milhão de possibilidades em 1 segundo. Então, assim, é trivial para ele quebrar a sua senha. Só que, além disso, esses programas são ainda mais espertos. Eles não começam tentando fazer qualquer combinação aleatória. Pelo contrário, eles começam usando senhas que são óbvias.
Então a primeira senha que ele vai tentar é o 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. E é por isso que muitas das vezes esses programas, eles levam frações de segundos para descobrir a sua senha. É muito mais rápido do que você possa sonhar. E quando não é uma senha óbvia dessa, ele simplesmente pega o dicionário de uma determinada língua e pega todas as palavras daquele dicionário rapidamente e varre para ver se alguma delas é a senha. E muitas das vezes é, porque as pessoas, para poder lembrar, elas usam palavras do dicionário. Ajuda muito quando você, além de usar uma palavra numa senha, você utiliza também números e também utiliza símbolos. Você não precisa fazer uma mistura super complicada, mas é importante você usar algumas palavras, tá? E usar alguns números, pelo menos. A questão de usar algumas palavras, ela é interessante porque normalmente é mais fácil você lembrar uma frase do que lembrar caracteres altamente complicados. Porque, de novo, quando você usa uma letrinha a mais, que seja um caractere a mais, você aumenta muito a força da senha. Então, se você usar várias palavras fáceis de você lembrar, é melhor do que tentar usar poucos caracteres, mas que são difíceis de você lembrar. A gente tem que lembrar que, do ponto de vista de segurança, ficar impossibilitado de acessar um serviço porque você não lembra a senha é tão grave quanto alguém roubar a sua senha. Então, assim, ficar sem lembrar é muito grave. E, ao mesmo tempo, anotar em algum lugar inseguro também é muito grave, porque alguém pode ir lá e pegar aquele negócio. Então, você tem que ter senhas que sejam normalmente frases, fáceis de você lembrar, mas não necessariamente óbvias, tá? Uma maneira de você fazer isso é, por exemplo, abrir um dicionário e pegar diversas palavras aleatórias. 5 palavras normalmente é uma boa forma. Você pega 5 palavras aleatórias e cria uma senha em função daquilo dali. Isso é bom por quê? Porque se forem palavras aleatórias, não tem uma ligação direta com algo que seja pessoal seu. Não tem a ver com o endereço seu, com um documento seu, com uma data de aniversário, nem nada disso. Quanto mais aleatório, quanto menos tiver a ver com você, mais forte é a sua senha. Hoje, um dos maiores desafios é que você precisa ter senha para vários lugares. E aí vem uma questão interessante. Como eu falei no início, muita gente usa a mesma senha para tudo. Isso é extremamente arriscado. Por quê? Porque se a pessoa, por exemplo, descobriu a sua senha do Facebook e essa senha é a mesma do seu e-mail, que é a mesma do Instagram e assim por diante, ela basicamente toma conta da sua vida inteira. E a primeira coisa que ela faz quando ela entra na sua conta é trocar a senha para você nunca mais conseguir entrar. Então ela toma posse da sua identidade virtual e passa a fazer todo tipo de fraude em função disso aí. Então, o outro aspecto fundamental é isso, é não usar a mesma senha para todos os serviços. E aí, a maneira que efetivamente é a única, que é a mais segura hoje em dia de você lidar com isso, é você usar os chamados gerenciadores de senhas. Existem programas que são especializados em ajudar você a criar senhas seguras e eles próprios preenchem as senhas nos sites para você. Então, existem programas como, e aí o Rafael pode colocar depois na descrição, um deles se chama OnePassword, é um dos mais conhecidos, o outro se chama LastPass, também é bastante conhecido. Então, esse tipo de software é importante por quê? Primeiro, ele te ajuda a criar senhas fortes. Segundo, ele próprio preenche as senhas nos sites para você. E ele guarda essas senhas numa espécie de cofre virtual. Então, ninguém consegue descobrir essas senhas, além de você, e você só precisa ter uma única senha, que é a senha para abrir esse cofre virtual. E daí por diante, acabou. Então, essa, hoje, na prática, é a melhor maneira de você lidar com o problema de senhas. Mas o importante de tudo é ter essa noção de que senha hoje é um negócio fundamental, porque é muito fácil roubar a sua identidade virtual se você não tiver uma senha forte. É muito mais fácil do que você imagina. Então, pessoal, ó, tomem muito cuidado com a senha que você escolhe aí pro seu e-mail principalmente, né? Porque descobriram a senha do seu e-mail, a galera pode pedir para recuperar a senha nos sites e trocar a senha de tudo o que você tem aí, Facebook, etc, né? Tome muito cuidado com a senha que você escolhe, siga as nossas dicas aqui que você vai estar seguro, né? Na maioria dos casos aí, bem seguro na sua vida digital, o que é muito importante nos dias de hoje. É ou não é? Então, agradecer aqui ao Vinícius mais uma vez por ter participado do Matemática Rio aqui, dando essa dica para você essencial, falando de matemática, de senha, força de senha, muito importante aí para sua vida, beleza, pessoal? Então, se gostou do vídeo, novamente, dá uma voadora no like, se inscreva no Matemática Rio, conheça lá o canal do Casal Partiu, tem outras dicas
sensacionais, dicas de viagem, eles são nômades digitais, conhecem o mundo todo aí, trabalhando remotamente. É muito legal, já fizemos um outro vídeo aqui no Matemática Rio falando de profissões, vai estar aqui também para você acessar. E é isso. Como sempre, vamos juntos, pessoal. Você aí não tá sozinho, nós estamos contigo. Até o próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau.